Do meu lado aqui, um governista na comissão, Ciro Nogueira, ele que é do Partido Progressista, o Progressistas do Piauí. E do lado de cá, quem se apresenta como um senador independente, mas tem batido em vários pontos, né? Aí, quanto à atuação do governo federal, é o senador Fabiano Contarato, ele que é da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Bom, senadores, muito obrigado. Dois Lados é um quadro aqui do Novo Dia, que sempre acontece quando dois lados querem debater seus pontos de vista. Senador, ontem teve uma prisão, ainda que momentânea ali, do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, o Roberto Dias. Essa prisão foi válida na avaliação do senhor? Alguns aspectos têm que ser abordados dessa prisão. Primeiro, existe uma unanimidade. O senador Fabiano, fico muito feliz de poder estar ao lado dele, uma das figuras mais queridas, respeitadas e preparadas do Senado. Ela é totalmente ilegal pelo momento que ela se deu, né? O plenário já estava funcionando já há algum tempo, né? Já havia determinação do presidente de encerramento e existe uma jurisprudência farta que ela se tornaria ilegal, mas é uma decisão do presidente que nós temos que respeitar. Outro fato que nós temos que abordar é que essa prisão ela se deu apenas para criar um fato. Existiu, eu notei até um certo constrangimento de grande parte das pessoas que estavam arguindo e perguntando que a testemunha estava rebatendo todos os pontos que foram levantados principalmente pelo relator. E ali não teve razão nenhuma a não ser criar um fato político de uma CPI que está perdida, que não tem foco, e principalmente uma CPI que optou pela guerra política. Não optou por ajudar as pessoas, de tentar melhorar a vacinação, o tratamento. Uma CPI que apenas tem um único objetivo, antecipar os fatos de 2022, e isso é muito triste para o nosso Congresso Nacional. Prisão inválida, então, Fabiano Contarato, senador? Ou você acha que, de alguma forma, prender Roberto Dias ontem ajudou ou ajudaria nas investigações? Eu sempre defendo que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem que ser altiva e cumprir a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é clara no artigo 5º quando determina que ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito. Quando um depoente vem à presença de uma comissão parlamentar de inquérito e ele tem o compromisso de dizer a verdade do que souber ou lhe for perguntado, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, previsto no artigo 342, e ele assim o faz, e durante o depoimento dele ele falta com a verdade, cala a verdade ou omite a verdade, impõe-se o estado flagrancial, mesmo porque esse crime é de ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de condição. O Código de Processo Penal ele é claro no artigo 301, quando ele diz: qualquer do povo poderá prender, ou seja, faculdade para a população, mas ele continua: a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Imperativa a prisão em flagrante, válida a prisão em flagrante. Toda e qualquer pessoa, todos somos iguais perante a lei, e o que a CPI fez ontem foi nada mais do que cumprir o que determina a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. Colombo. Senador Fabiano Contarato, até aproveitando a condição do senhor de professor de direito, delegado de polícia por tanto tempo, que efeito tem a prisão de um depoente num dia para os depoentes que vêm a seguir? O senhor imagina que agora a tendência é de uma judicialização maior dos depoimentos antes que eles aconteçam, ou seja, de gente tentando preservar direitos antes de chegar à CPI, ou uma abertura maior para que as pessoas falem aquilo que efetivamente sabem a respeito do assunto sobre o qual estão sendo perguntadas? Primeiro, senhor. Bom, na verdade, a comissão ela tem que cumprir a Constituição e o Código de Processo Penal, doa quem doer. Eu sempre defendi que, uma vez evidenciado o estado flagrancial, tem que ser dado voz de prisão. Eu mesmo, durante alguns depoimentos, eu falei: senhor presidente, a testemunha está em flagrante do crime de falso testemunho. E, por uma questão ou outra, não foi dado voz de prisão. Essa prisão ela é necessária e ela também serve para que os depoentes, quando vêm aqui, a presença da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela sabe que tem responsabilidade quando ela faz um compromisso. Ela faz um juramento de dizer a verdade do que eles souberam ou lhe for perguntado, sob pena de incorrer em estado flagrancial. Então, eu espero que com essa prisão, toda pessoa que vier à Comissão
comissão parlamentar de inquérito, ela tem a responsabilidade de cumprir aquele juramento que aqui faz de dizer a verdade. Senador Ciro, repetindo então a pergunta do meu colega Rafael Colombo, para o senhor, o que muda aqui na comissão após essa prisão do Roberto Dias? Vai amedrontar os outros depoentes? Eu já tenho uma experiência de 26 anos de parlamento. A prisão em CPI, da forma, principalmente como ela aconteceu, ela só serve para uma coisa: constranger as pessoas. Ela não tem efeito nenhum. Antigamente ainda se mandava, a pessoa era uma volta de camburão. Você ia até a Polícia Federal e era solto. Ninguém fica preso por CPI. Na história, pode acompanhar desde o início, qualquer prisão aqui. Essa agora, ali foi solto na mesma hora. Porque ela não tem consciência e não tem efeito. Nunca uma prisão em CPI teve efeito, apesar de estar, como o Parato falou muito bem, está previsto. Mas não tem efeito, ninguém nunca foi condenado, é apenas para constranger. E ela vai ter um efeito muito contrário. As pessoas agora não vão vir mais em busca da verdade. Elas vão vir num papel de se defender, de não serem constrangidas. Isso é muito ruim para a nossa CPI. É muito ruim para aqueles que querem, e até pessoas como o Fabiano, que querem buscar a verdade, que é o bem mais precioso do parlamento e principalmente em uma CPI. Há um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, por tudo que já foi dito aqui na CPI, os depoimentos, vazamento de áudios e tudo mais, sendo que esta denúncia recai contra o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, que é do Partido Progressista. O senhor acha que há, então, essa corrupção no Ministério da Saúde? Olha, até agora não houve prova alguma. As duas figuras que foram levantadas são que levantaram esse tema aqui. Meu Deus, a própria CPI, a imprensa esqueceram quem são essas figuras. Das matérias jornalísticas, esqueceram do Fantástico. Contou a vida de quem é Luiz Miranda. Pelo amor de Deus, que credibilidade. Ele mesmo me disse ali na CPI, num diálogo que, graças a Deus, eu não sou de gravar as pessoas. Ele me disse ali que estava ali única e exclusivamente porque o seu irmão estava enrolado e não poderia vir só. É esse tipo de gente que nós estamos buscando. O outro é um policial. Eu acho até errado uma criatura ter sido recebida. Mas são pessoas que estão criando um factóide, porque senão a CPI já tinha se encerrado. E alguns que não estão buscando verdade, não estão buscando ajudar as pessoas, imunizar, tratar, querem criar fatos para ter holofote, para ter palanque, numa disputa política sem precedentes que apenas busca trazer 2022 para hoje. Isso é muito triste. Tem corrupção no Ministério da Saúde, senador? Eu não tenho dúvida que tem, sim. Agora, eu só quero antes também fazer uma complementação com a fala do meu querido senador Ciro, quando ele diz que a prisão ela não tem um efeito que a pessoa foi posta em liberdade. Não é bem assim. A Constituição Federal também assegura que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, se a lei assegurar a liberdade provisória com ou sem fiança. E o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342, ele é afiançável. Então, compete à autoridade policial conceder o arbitramento de fiança. Então, ele vai responder o inquérito policial em liberdade com o pagamento de fiança. Agora, se ao término da ação penal a pessoa vai ser condenada ou não, nós não podemos entrar nesse mérito, porque a prisão ela é cautelar. Não, perfeito, Fabiano, mas nós vivemos no mundo real. Até hoje, eu estou há 26 anos aqui. Nunca uma prisão em CPI causou uma condenação. Ela é apenas um constrangimento. Como eu te falei, antigamente ainda levava na Polícia Federal, era um passeio de camburão. Nem isso agora, é um constrangimento às pessoas. Tanto que o rapaz já está solto. E na história de CPI, nunca aconteceu de alguém ficar preso. É sempre isso, apenas criar um constrangimento às pessoas. E nunca pode buscar, você é um homem muito mais preparado nessa área do direito que eu, ninguém foi condenado. Isso cria um fator apenas para amedrontar, para constranger e principalmente para que as pessoas não venham com a tranquilidade de falar a verdade, que é o que mais importa. As pessoas estão sendo constrangidas e o que menos está se buscando agora é a verdade, que é o papel principal de uma CPI. Colombo. Senador Ciro, a gente fala muito sobre a prisão, né? Evidentemente, porque é uma atitude drástica tomada pelo presidente da CPI, mas o que levou à prisão foi o depoimento do Roberto Dias, dizendo que se encontrou com o Dominguete naquele shopping, no restaurante, de maneira fortuita, que ele estava com um amigo, o Dominguete apareceu, de repente, 400 milhões de doses da AstraZeneca na mesa, uma oferta. E o áudio sugere
é o que o Dominguete sugere, que esse encontro já estava marcado pelo menos 2 dias antes. O senhor acha que o depoente mentiu ontem? O áudio é do Roberto? Não. O áudio é do Dominguete. Quem tinha que estar preso era o Dominguete. Então isso aqui é básico. O depoente não quer dizer que isso seja mentira. Não quer dizer que isso seja mentira. O áudio não é do Roberto que estava depondo ontem, gente. Então isso é uma coisa básica. Quem tinha que estar preso era o Dominguete, não o Roberto que estava ontem. O Roberto ontem deu um depoimento que não deixou uma vírgula sem resposta. Talvez por isso tenha sido o desespero de alguns da CPI e quiseram criar um fato. Então, Dominguete que deveria estar preso, senador? Não, na verdade, contra fatos não há argumentos. Se nós temos um áudio anterior falando que ele iria se encontrar com o Roberto Dias e isso foi comprovado, é patente ali que ele faltou com verdade. E não só foi esse ponto também, não. Ele disse que o setor dele não negociava vacina, mas ele promoveu o encontro com o Elcio. E isso também foi provado. Olha, esse governo recusou 101 ofertas da Pfizer num preço infinitamente inferior, desde que tivesse autorização da Anvisa. E o líder do presidente da República na Câmara dos Deputados, o Ricardo Barros, colocou uma emenda na medida provisória para colocar a Covaxin sem autorização da Anvisa, com preço 1000% acima do que era permitido. Olha, a celeridade no processo, daí patente a corrupção nesse governo no processo de aquisição de vacina. Não tenho dúvida disso. Agora, esses fatos estão consubstanciados e volto a frisar, se não houver condenação por falso testemunho, isso não invalida uma prisão cautelar, porque a prisão cautelar é uma das hipóteses de que uma pessoa pode ser presa em flagrante. Quais são as hipóteses de prisão cautelar? Autoprisão em flagrante, decreto de prisão preventiva, prisão temporária. Agora, prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado é outra coisa. E isso assegura-se a qualquer pessoa o direito ao contraditório e ampla defesa com todos os meios de provas admitidos em direito. E se ao final da ação penal não tiver evidenciado qualquer fato que evidenciar isso, aí se impõe uma sentença absolutória. Mas o momento da prisão em flagrante é o depoente faltou com verdade, calou a verdade ou omitiu a verdade? Entendo perfeitamente que sim, quando ele fala que encontrou com mera casualidade e não foi isso que foi provado. Foi provado que antes já tinha esse encontro. Ele falou que o departamento dele não negociava vacina, ele promoveu o encontro da vacina. Ele falou que não tinha acesso a esses contratos e ali nós fomos evidenciados vários aspectos em que esse depoente de ontem faltou com a verdade, calou a verdade, logo a prisão foi perfeitamente válida. Bem, primeiro para esclarecer um ponto que o comparado está sendo levado ao erro. Ele falou de uma emenda do Ricardo Barros. Comparado, você sabe quem apresentou a mesma emenda e com um teor muito semelhante e quem foi o relator dessa matéria? Quem apresentou essa mesma emenda foi o deputado Renildo Calheiros, irmão do relator. O deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, que todos estavam buscando vacinas para o país. Você sabe quem foi o relator aqui no Senado? Senador Regufe. Que nós votamos esse relatório. Se tinha alguma coisa errada, nós tínhamos que ter corrigido aqui e não foi. Ali era uma busca desenfreada por vacinas. Essa narrativa que nós não quisemos comprar da Pfizer, nós não podíamos comprar naquele momento. Não existia essa vacina. Nós compramos muito mais vacina do que foi ofertado pela Pfizer. Isso não é verdade. É uma narrativa que quer se colocar que, como você me disse, contra fatos não há argumentos. Nós compramos muito mais vacina da Pfizer do que foi ofertada. No valor que era 1,34 dólares, que passou a ser 15 dólares, não é verdade, não é verdade. Com a oferta de $1 por cada vacina em 400 milhões não de é verdade, doses. Comparado. Não é então, verdade. não tem como, não tem como. Mesmo o governo que exigiu autorização a R$1, a $1. Mesmo governo que autorizou, o mesmo governo que só queria aquisição de vacina depois de autorização da Anvisa, ele não quis mais isso e correu num processo célere para colocar a Covaxin para adquirir isso com doses com valor de 15 dólares. O senhor não conseguiu ver disparidade no tratamento dado à Pfizer e à Covaxin? Pfizer vacina $1. Nunca foi. Nunca foi ofertado. Nunca houve essa oferta. Nem no Brasil e nem no mundo. A Pfizer é a vacina mais vendida no mundo. Nunca ela ofereceu uma vacina a $1. Não é verdade, isso é uma narrativa errada. Tá certo? O que nós temos que esclarecer. Se você quiser
Basílio, eu lhe trago os documentos. Nunca foi ofertado. O senador comparado pode trazer essa vacina. O mundo inteiro não comprou vacina $1 da Pfizer. E nós compramos muito mais vacinas do que foi ofertado no primeiro momento. E quando nós não poderíamos comprar uma vacina que não existia e que o governo federal não pode comprar vacina. Eu vou dar um exemplo claro. Os governos estaduais lutaram no Supremo para comprar a vacina, aquela vacina russa, né? A Sputnik. Cadê a Sputnik? Algum governo comprou, porque não foi aprovado pela Anvisa. Não pode comprar. Não pode comprar, isso é um fato. Só quem comprou vacina até hoje nesse país foi o governo federal. Mas por que a Covaxin poderia ser adquirida sem autorização da Anvisa? Porque foi feito um contrato, como foi feito também com os outros contratos, foi um pré-contrato. Então está havendo dois pesos e duas medidas. Até então, hoje as vacinas não chegaram, elas só poderiam ser pagas, comparado, depois de ser aprovado pela Anvisa, tanto que não foram pagas. Para mim está havendo dois pesos. Não conseguiu ver esse tratamento diferenciado, né? De forma nenhuma, com as vacinas. Busca desenfreada por vacinas. Onde é que vai dar a CPI? Eu espero que a CPI tenha hombridade para coletar provas de natureza objetiva e subjetiva, porque esse governo federal, ele investiu no tratamento precoce, na imunidade de rebanho, foi comprovado já que havia um gabinete paralelo no Ministério da Saúde. O ministro Mandetta e Tati, que foram ouvidos aqui, disseram que não tinha autonomia no Ministério da Saúde. Isso é usurpação de função pública. Quando ele difunde a imunidade de rebanho, isso é crime de epidemia qualificado no artigo 267, com pena de reclusão de 20 a 30 anos. Logo, eu espero que quem de qualquer forma tenha concorrido para o agravamento da pandemia deva ser responsabilizado, do presidente da República aos seus ministros, porque quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime na medida de sua culpabilidade. Colombo. Basílio, eu queria só pedir mais um pouquinho da paciência dos senadores, não queria deixar eles irem embora sem perguntar sobre o que aconteceu entre o presidente Omar Aziz e o Ministério da Defesa ontem. O senador Omar Aziz fala em banda podre, fatia podre das Forças Armadas, o Ministério da Defesa emite uma nota. Alguém está fora do tom aí ou está tudo dentro do previsto, senador Ciro Nogueira? Eu acho que foi erro de parte a parte. Eu acho que, no primeiro momento, o senador Omar errou gravemente ao generalizar, depois ele corrigiu e o Ministério da Defesa teve que sair justamente em defesa daquele primeiro depoimento. Acho que talvez não tenha visto depois do esclarecimento do senador Omar Aziz, mas o que é fato é que nós temos que respeitar as Forças Armadas do nosso país. Isso aí está acima de tudo. Eles são pessoas, tanto a Marinha, Aeronáutica, Exército, são pessoas que têm uma história de luta pelo nosso país que tem que ser respeitada. Eu acho que eu espero que seja um fato superado e que não volte a se repetir. A mesma pergunta para o senhor, senador Fabiano Contarato, sobre o impacto aí dessa nota do Ministério da Defesa. O senhor viu que a fala do senador Omar Aziz foi generalizada ou não? Eu concordo com o meu querido senador Ciro Nogueira, porque eu acho que nós temos que ter a sobriedade, o equilíbrio emocional, o fortalecimento das instituições. Nós sabemos a competência das Forças Armadas, a teor do que determina a Constituição Federal. Agora, se tem erros pontuais com um desvio de conduta, com integrantes das Forças Armadas, porque também, senador Ciro, nós sabemos que hoje, na realidade no país, há no primeiro e segundo escalão do governo federal, um número elevadíssimo de integrantes das Forças Armadas em quadros que deveriam ser ocupados pelo setor de meritocracia, pelo setor técnico. Não estou aqui falando que eles não tenham competência, mas eu acho que há uma exacerbação e nisso talvez o senador Omar Aziz, ele foi mal interpretado porque ele falou pontualmente, ele falou, olha, em determinado caso em que houver desvio de conduta, e aí ele se referiu de uma forma pejorativa, que eu não usaria aquele mesmo adjetivo, porque eu acho que os desvios de conduta têm que ser apurados e responsabilizados para você não contaminar toda a credibilidade de uma instituição, no caso das Forças Armadas. Eu primo pela pacificação, pela serenidade, pelo fortalecimento e pela presunção de boa-fé. Porque nós temos que, para o pior criminoso, existe a presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado da sentença penal condenatória. Agora, eu não posso, por uma responsabilidade objetiva, condenar todo mundo ou todas as instituições integrantes das Forças Armadas, a quem aqui eu também rendo minhas homenagens no que tange a sua função constitucional de estabelecer a ordem do Estado Democrático de Direito. E eu não tenho dúvida que as Forças Armadas sabem que o melhor dos regimes, o regime adequado para você semear um terreno fértil para
semear direitos é a democracia. E eu tenho certeza que eles sempre estarão defendendo aquilo que eu chamo de espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Senador, aqui não cabe a máxima do diga com quem andas, que eu te direi quem és? Não, eu faço minhas as palavras do senador Comparato. Acho que nós finalizamos aqui com chave de ouro, Comparato. Eu acho que o respeito à democracia, às instituições, tem que estar acima de tudo. Isso é que existe problemas em todos os setores, né? Na Câmara, no Senado, nos médicos, nos garis. Tem desvio de conduta, infelizmente. O ser humano tem isso. Nas Forças Armadas devem ter, né? Mas nós temos que respeitar, principalmente os direitos das pessoas, né? O respeito à individualidade, respeito à democracia, isso tem que estar acima de todos nós. Mas também, Ciro, isso é uma via de mão dupla, né? As Forças Armadas também, ela não pode utilizar de uma nota, por exemplo, para tentar intimidar um senador da República. Ela pode falar, pontualmente discordar, mas teria que ter visto a fala no contexto ali que foi estabelecido, para antes não falar, emitir uma nota como se todo o Senado da República tivesse compactuando com um pré-julgamento de todos aqueles que compõem as Forças Armadas. Mas eu tenho certeza que isso não foi o objetivo dos comandantes das Forças Armadas. Eu espero que seja um fato superado que não volte a se repetir. Muito obrigada por terem vindo para o debate, para falar mesmo dos dois lados, de máscara, microfone na mão. Obrigada pela atenção. Então é isso, esse foi o quadro Dois Lados e fica aqui o convite. Voltem mais vezes. Obrigado. Colombo.